Hoje eu quero falar sobre quais são as vantagens e desvantagens de fazer uma série artística. O que é uma série artística? No meu caso, que trabalho principalmente com pintura, mas eu acho que isso serve para muitas técnicas, variadas técnicas, todo tipo de artista, eu acho que serve também essa reflexão. Uma série artística é quando você produz trabalhos diferentes, mas que partem sobre um mesmo objeto de estudo. Então, por exemplo, você quer pintar uma garrafa e você decide fazer uma série em cima daquela garrafa. Você pinta a garrafa de diversos ângulos, ou então a garrafa uma hora com um líquido dentro, depois com outro líquido dentro. Você explora possibilidades dentro de um mesmo objeto de estudo. A produção de uma série artística vai em cima desse objeto principal. E então nasce uma série de trabalhos, no meu caso a pintura, uma série de pinturas em que eu estou em cima daquele assunto. Para ficar mais claro, para ilustrar, vou citar algumas séries que eu faço. Eu tenho a série Uma Coisa Só, que é a série de cabras com cogumelos. O título Uma Coisa Só é sobre como aquela rede de fungos, como elas se comunicam entre si e parecem ser manifestação de uma coisa só. E eu levo isso para o grupo de cabras ali, Quando estão juntos, eles parecem ser um grupo que se manifestam como se fosse um grande organismo, Então, esse é o assunto principal dessa minha série, Já tem outra série que se chama Porta, que são animais bloqueando a passagem da porta, Eles estão justamente no lugar onde está a porta. Tem a série também Aparição, que são animais descendo a escada. Estas séries, elas seguem um pensamento parecido, tem um objeto. Quando eu falo em objeto, quero dizer assunto. Tem um assunto que está constante ali, mas diversifica em torno daquele mesmo assunto. Então isso é uma série. Quais são as vantagens que eu considero de produzir uma série? Uma das vantagens é você conseguir ter aprofundamento naquele assunto. Porque um assunto ele se aprofunda quando você vê diversas perspectivas dele. Se você vai subir um morro e você descobre diferentes caminhos para subir aquele morro, se você observa aquele morro de diferentes perspectivas, você está aumentando o seu conhecimento sobre aquele morro. Então, as perspectivas e as formas de ver aquele mesmo assunto gera aprofundamento. Então, isso pode ser gratificante tanto para o artista que produz, como para o consumidor de arte também. A pessoa que aprecia o seu trabalho, ela vê que tem um aprofundamento ali. Então, aquela ideia, aquele assunto não morreu em um trabalho só. Tem vários trabalhos procurando perspectivas diferentes, possibilidades diferentes sobre um mesmo assunto. Então, aprofundamento é uma vantagem, Existe outra vantagem também, que é uma vantagem de cunho mais prático, objetivo. Como você já tem um assunto, você já tem uma âncora para a sua criatividade. Então você vai partir daqui para gerar outros trabalhos, outras obras. Flui melhor. Então, em termo prático, você vai ter um fluxo de produção melhor, nesse sentido profissional. Você consegue... Todo artista sabe o quão difícil é ter uma nova ideia para o trabalho, Então, quando você faz uma série, você já tem uma ideia base ali que você vai fazer a partir daquilo. Então, você faz uma série de trabalhos em torno daquela ideia principal. Então, isso facilita o fluxo de produção. Então, facilitar o fluxo e aprofundamento já é uma combinação boa para produzir série de trabalhos artísticos. E também ajuda, esse aprofundamento tem uma relação também com o corpo do trabalho do artista. Você vê que aquele mesmo assunto produzido em diversos trabalhos, aquilo gera uma sensação de corpo. Não é apenas um pedaço, é como se fosse uma grande obra do artista. Mas aí o que é que eu vejo como desvantagem? A desvantagem eu diria que tá num lugar mais subjetivo. Quando você produz série, você pode cair na tentação de uma estagnação também. Aquilo vira uma fórmula do artista e ele fica repetindo aquela fórmula e não busca outros assuntos, outros objetos, aí fica naquilo, entregando mais do mesmo, E então o artista ele pode se acomodar. E às vezes, e se aquilo estiver vendendo, então o artista se acomoda porque está vendendo, porque ele precisa botar dinheiro realmente
ele precisa pagar as contas. Então, isso às vezes pode, num lugar mais subjetivo, o artista ele pode também um pouco perder até um certo sentido com o seu trabalho, porque ele apenas está... ele virou um ato mecânico de repetir aquele assunto, ainda que diversifique aquele assunto, né, tenha poucas variações em torno daquele assunto, o artista ele perde um pouco do lúdico e da pesquisa também em torno do trabalho, né, da sua produção artística, né, e acaba se estagnando numa fórmula. Eu acho que isso pode gerar um conflito subjetivo, né, e eu acho que até mesmo para o consumidor que gostaria de adquirir o seu trabalho, pode gerar um cansaço de ver sempre aquela fórmula ou aquele tema, aquele assunto sendo repetido, né? Aquela forma de produzir, aquele tipo de composição. A pessoa quer ver mais trabalho do artista, mas de repente ele entrega aquela fórmula novamente. E isso pode gerar um certo cansaço, né? Tanto em parte do artista como também da pessoa que aprecia, né, o seu trabalho. Eu já tive resistência a fazer série, porque eu tenho uma necessidade de criar composições novas. Mas aí eu percebi que existe um valor em certas composições, em certos assuntos, né, que estão ali dentro do meu trabalho, em fazer série daquilo, porque tanto pelas vantagens que eu já disse aqui, né, mas sempre atento para não cair nessa armadilha das desvantagens que eu falei. Então eu gostaria de saber de vocês também. Comentem o que vocês pensam sobre como vocês lidam com essa ideia de produzir série artística, né? Se vocês têm paciência para isso, quais são as vantagens e desvantagens, se vocês concordam com o que eu disse. E é isso.